atrasos. Para entrar no palco, eu tinha que refazer a maquiagem, porque eu tava chorando muito. É um crime contra a própria natureza, porque eu tenho que ir lá sorrir agora e eu tô chorando aqui, tá pesado, tô com um problema, tá ruim, tá doendo. Quem não gosta de ver gente sorrindo? Eu gosto de piada, eu falo besteira. Ela é uma pessoa muito alegre, sempre feliz. Mas será que você sabe mesmo como estão as pessoas ao seu redor? Eu sempre fui muito sorridente, muito de bem com a vida, converso com todo mundo, dou risada e de repente alguém chega e fala, você tá com depressão. Eu tive depressão, uma depressão muito forte aos 17, 18 anos. Aconteceu com a sertaneja mineira Paula Fernandes. Eu tive depressão, e depressão pra mim é tipo corda bamba. Bebo da depressão, até que isso me transborde. Aconteceu também com o jovem rapper baiano Baco Exu do Blues, Bebo da depressão, que vem lotando todos os shows por onde passa. Só queria ficar na cama, deitado e pronto. Passava o dia na cama. Um dia na cama, sem fazer nada. Acontece com mais de 300 milhões de pessoas neste momento em todo o mundo. Pega todos. Pega todos, independente de raça, independente de condição social, condição econômica, nível de instrução, inclusive de faixa etária. A queixa de tristeza, a queixa de desânimo, a queixa de incapacidade de sentir prazer em atividades que geralmente davam prazer para o indivíduo. Alteração do apetite, alteração do sono e pensamentos muito negativos, muito catastróficos. E a dificuldade nos seus relacionamentos em casa, no trabalho, na sociedade, entre outros locais onde o indivíduo transita. Eu acordava de manhã, eu abria o olho com uma dor aqui, fortíssima aqui embaixo, uma cólica, uma angústia, um desespero, tipo, por que eu vou sair da cama? Você, quando está em crise, você acorda como se você estivesse de luto porque morreu alguém, só que não tem o fato gerador. Quantas crises assim você acha que uma pessoa consegue suportar? O Sérgio se formou em engenharia, fez várias especializações, se casou, teve filhos e durante 15 anos carregou nas costas esse fardo pesado e invisível. O diagnóstico realmente só veio por volta dos 35 anos, eu já era na realidade divorciado. Também demorou para Vanessa, mãe de 3 filhos, perceber que o problema era sério. Eu acabei empurrando aquilo com a barriga e achando que fazia parte da vida e tudo bem. Ninguém no mundo está livre de ficar muito triste. Situações ruins dão uma balançada na gente, desestabilizam, jogam para baixo. Mas para a maioria de nós, a sensação de desânimo ou luto acaba melhorando no decorrer de dias ou poucas semanas. A gente se reergue e a vida segue em frente. Depressão é outra coisa. É uma alteração da química do cérebro que distorce a forma de pensar e de sentir as emoções. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que isso acontecia apenas pela baixa produção de substâncias químicas que ajudam a transportar os sinais do cérebro de uma célula para outra, os neurotransmissores. Entre eles, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Mas estudos recentes mostraram que os hormônios do estresse também prejudicam o equilíbrio químico dos neurônios,
a ponto de reduzir o tamanho do hipocampo, uma estrutura do cérebro que constrói a memória e controla as emoções. Não é frescura, não é preguiça, nem falta de força de vontade. Depressão é doença. Do nada, assim, eu me sentia muito estressada, muito triste, com vontade de não viver mesmo, me sentindo obrigada a viver, a cuidar dos meus filhos. A depressão é mais comum nas mulheres. O risco para a mulher é 2 a 3 vezes maior do que o homem. Culpa dos hormônios. A Paulinha até sabia que uma bebê recém-nascida daria trabalho, mas não imaginava que ia sofrer tanto. E era tudo muito desesperador, sabe? O choro. Ela chora muito, não é possível que seja normal. Ela acabava de mamar, eu não queria lavar a mamadeira. Eu falava, tem que lavar a mamadeira, eu vou morrer. Tudo era um absurdo, assim, tudo era um... E hoje que eu sei que a depressão, ela faz cada coisinha virar um coisão. A reação do indivíduo ou é desproporcional, ou é muito prolongada, ou vem vários outros sintomas que não são comuns numa tristeza como todos nós temos em algum momento da vida. Dor de cabeça, taquicardia, achei que estava com problema cardíaco. Meu Deus, tem que ir ao médico. Desde criança, brigando para ter seu espaço no mundo da música sertaneja, Paula vinha enfrentando dificuldades para seguir na carreira de cantora em São Paulo. Eu achava que a culpa era minha. Aí eu não dei certo, eu não dei conta. Aos 19 anos, ela abandonou o sonho e voltou para Minas Gerais. A minha mãe, como tinha que trabalhar, porque ela não tinha emprego fixo, ela vendia biscoito, vendia as coisas para colocar comida dentro de casa, ela separada do meu pai, minha vizinha que cuidava de mim, e eu passava o dia inteiro tremendo, do sofá. Tinha dia que eu tinha crises de taquicardia, que eu parava no hospital com não sei quanto de batimento por segundo e achava que ia morrer. Eu disse, gente, eu vou morrer. E uma falta de ar absurda. Vou morrer, vou sentir falta de... Olha, eu não comprava um pão sozinha, Drauzio. Você achava o quê? Que era uma tristeza só, Paula? Era uma coisa ligada aos problemas do dia a dia que você estava enfrentando? Eu não entendia porque eu não tinha consciência ainda. Quando a minha depressão chegou no ápice, de 0 a 10, chegou a 9, o meu cabelo já tinha caído bastante, era tocha de cabelo quando lavava, caía assim. Eu perdi 7 quilos em um espaço de tempo curtíssimo, porque eu já não comia. Sabe-se muito pouco sobre a depressão e por conta disso, pelo estigma, pela desinformação, pelo desconhecimento, as pessoas ficam isoladas do mundo tentando lidar com alguma coisa que elas não sabem o que é. O que vinha na minha cabeça é que eu estava ficando doida. Por que eu estou sentindo isso? Sou tão jovem, eu sou bonita, eu sou interessante, eu sou inteligente. Por que eu estou sentindo isso? Eu não fui programado para ser fraco, para falar que estou fraco. Eu tive que quase morrer para entender que pedir ajuda é melhor do que você morrer. O preconceito e a vergonha da própria pessoa em admitir que está doente. O medo de demonstrar fragilidade. O estresse do dia a dia, agravando as angústias, tornaram a depressão uma epidemia mundial grave. A Organização Mundial da Saúde calcula que, a partir do ano que vem, depressão será a principal causa de afastamento do trabalho. E mesmo quando o indivíduo não falta ao trabalho, existem estudos mostrando que a produtividade dele cai muito. Então, a depressão ela custa para o indivíduo como custa para a sociedade também. Sou funcionária pública, porém eu estou afastada. O psiquiatra me afastou por 90 dias por conta da última crise que eu tive. Eu fiquei bem mal mesmo. Porque ela chorava muito, entendeu? Ia trabalhar, falava, não estou aguentando mais. O pior é que, mesmo muito deprimida, Vanessa continuou se arrastando até o consultório onde era assistente. Peterson, o marido, já não conseguia mais trabalhar em paz de tanta preocupação com a mulher.
Cheguei no psiquiatra e falei, ó, a situação é essa. Ela quase bateu o carro porque não estava bem e gostaria que o senhor afastasse ela. Para mim era uma coisa que eu tinha que resolver sozinho. E você conseguiu resolver sozinho? Eu não consegui resolver sozinho. Eu consegui achar uma utilidade para minha depressão. Amor, você é como o sol, ilumina o meu dia mais, queima minha pele, queima minha pele. A depressão me ajuda muito a compor, cara. Queima minha pele. Todas as músicas falam sobre isso. Inclusive, muita gente tá ali porque se identificou, porque não tá sozinha, não tá sofrendo sozinha. Não tratar a depressão é aumentar as chances de recaídas mais graves. Com o passar do tempo, a depressão tende a ser recorrente. E cada vez mais eu começo a ficar com depressão sem nenhum fato acontecer na minha vida. Chegou num momento que você falou, não vai dar. Todos. Eu sou o exemplo de que a gente pode vencer a depressão, sim, que a gente pode ser feliz, sim. É difícil? É, mas é possível. Venci, estou aqui, tenho um apartamento legal, tenho uma profissão boa. O rapper que canta a depressão ainda não está convencido. O problema é aí. O problema é olhar para a pessoa que eu não vi na minha vida e conseguir falar tudo que eu tenho para falar. O importante é sair desse quadro, mas acho que vale a pena. Isso. Vou procurar. O primeiro passo é esse, entender que é preciso buscar ajuda médica. A partir de domingo que vem, vamos falar da necessidade de fazer o tratamento corretamente, do papel da psicoterapia e dos antidepressivos. Eu vou ficar prisioneiro desse remédio? O que o remédio vai fazer é exatamente o oposto, ele vai lhe libertar de uma prisão da qual você não consegue sair sozinho. Como a família deve agir? O que ajuda e o que só atrapalha? Você não consegue sentir o que ela está sentindo. Mas por que você não levanta? Olha que dia lindo. E os caminhos para evitar que uma pessoa com depressão chegue a uma atitude extrema. Histórias que servem de alerta. Foi a minha mãe que me salvou. Realmente eu me deixei afundar. Eu acho que se eu tivesse buscado ajuda mais cedo, a história teria sido diferente, não teria chegado à gravidade que chegou. Existe neste momento uma rede de apoio a seu dispor. Se você estiver precisando de ajuda, ligue 188. Isso vai passar. A depressão é um fenômeno clínico que vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Pode acontecer com qualquer um. Não existe cura relâmpago e mexe com a família inteira. É assim com muitos problemas de saúde. Mas a sociedade não aprendeu a respeitar as doenças da mente como respeita as do corpo. Quer ver? Você diria para alguém com febre alta deixar de ser preguiçoso e sair da cama? As coisas que me deixavam cada vez mais para baixo era: você não vai levantar dessa cama? Olha, tem coisa para fazer em casa. Seus filhos precisam de você. Você pensaria que uma pessoa com a perna quebrada só não corre porque está faltando força de vontade? As pessoas não entendem muito a questão de você ficar triste sem motivo. E para um amigo que vomitasse sem parar e recusasse mais uma vez seu convite para sair, você diria: para de frescura, tanta gente com problema pior que o seu? Minha mãe, ela é a defensora número 1 que depressão é frescura. A minha mãe e meu irmão. Frescura é doença de gente rica. Eles não tinham a menor noção. É claro que ninguém fala por mal. É que a dor física é bem mais fácil de entender. Para acabar com o preconceito que ainda existe contra a depressão, só uma arma é realmente eficaz: a informação. Hoje minha mãe e meu irmão respeitam muito mais a depressão.
pior coisa é quando você entra no quarto e tá olhando pro teto. O que o teto tá te dizendo? A doença tá lá, a voz tá lá falando com ela. Então, a dificuldade é essa. É você entender que, não, ela não vai hoje sair do quarto. Gabriele tem 19 anos e desde os 13 convive com crises de depressão. Você simplesmente não vê mais, tipo, prazer na vida. Eu ia na aula e começava a chorar, eu não sabia porque eu estava chorando. E acho que isso é angustiante porque você não sabe o motivo. E se você não sabe o motivo, como é que você vai resolver? De cada 5 adolescentes, 1 terá depressão. A incidência é alta. Agora preste atenção. Muitos pais ficam confusos com a doença. Acham que a tristeza e o isolamento são fases passageiras, coisas da idade. Desinteresse por tudo. Tristeza profunda por mais de 2 semanas. Mudanças bruscas no apetite e no rendimento escolar. Autoestima baixa. E o afastamento do convívio com os amigos e os familiares são sinais de alerta. É preciso buscar ajuda. Uma depressão que seja muito leve, esse indivíduo não necessariamente precisa tomar antidepressivo. Infelizmente, esse não era o caso da Gabi. O comportamento, o isolamento, a dificuldade de sair da cama. Eu tinha uns 15, 16 anos quando eu tive os primeiros sintomas. E eu ficava muito presa no quarto, muito sozinha no quarto. Poucos anos depois, com a dificuldade de se firmar na carreira, a depressão também chegou forte para Paula Fernandes. Primeiro, ela tinha desistido de cantar e tinha guardado o violão. Ela não tinha vontade de fazer nada, nem de comer, nem de sair, nem de nada. Muito duro para a mãe ver uma filha nesse estado. Agora, imagine quando é a mãe que está doente e ela tem uma bebê recém-nascida para cuidar. E as pessoas falavam, mas sua filha, ela precisa de você. Eu tinha certeza que ela não precisava de mim. Que qualquer pessoa ia ser mãe melhor para ela do que eu era. No Brasil, de cada 4 mães, 1 é vítima de depressão pós-parto. A pequena Estela já tinha 4 meses quando o Vitor percebeu a gravidade do sofrimento da esposa. Encontrei ela deitada no chão do quarto da Estela, chorando bastante. Não é só falando de tristeza, foi falando de não ter mais vontade de viver. E isso é difícil você ouvir. Bom dar até uma respirada porque não é fácil. Eu tenho que trabalhar, estou ali atendendo, mas automaticamente minha cabeça está em casa, como que está lá. Meia palmito e meia 4 berinjela. Ok, fica à vontade. Tem hora que você se perde um pouquinho, leva até a bronca do chefe de vez em quando. Peterson só conseguiu sossegar depois que levou a mulher para um atendimento psiquiátrico pelo SUS. Bom dia, doutor. Tudo bem? Vanessa foi encaminhada a um CAPS, um centro de assistência psicossocial, e foi imediatamente afastada do trabalho. Eu não tinha condições nenhuma de enfrentar meu dia a dia mais. Existem hoje 2.592 CAPs no Brasil. E pelo menos 14 milhões de brasileiros com transtorno mental precisando de atendimento. A conta não fecha. Tem determinadas medicações que são realmente difíceis que a gente tem até que comprar. Psiquiatra eu não consigo marcar com facilidade. Aí eu passo de 3 em 3 meses por falta de profissionais. No caso da Vanessa, falta psicólogo. É uma coisa que deixa a desejar, né? Porque a psicologia ela tem um peso muito grande para a gente se curar da depressão. Nós temos um problema que aconteceu no município, que foi a exoneração de 3 profissionais e a aposentadoria de 1. São 4 profissionais a menos para atender essa demanda. Então aumentou muito. O tempo de espera está variando entre 3 ou 4 meses.
Procurado pelo Fantástico, o Ministério da Saúde informou por nota que cabe aos municípios e estados decidir quais serviços serão oferecidos com a verba recebida do governo federal e que no começo do ano que vem está previsto um censo nacional para avaliar a qualidade de toda a rede de atendimento psicossocial. Não existe exame de sangue ou de imagem que comprove a depressão. O diagnóstico é clínico. Se a doença se mostrar leve, geralmente a psicoterapia dá conta do recado. Mas com os casos moderados ou graves não se brinca. Para eles foram criados os antidepressivos. Nós temos 20 a 30 compostos diferentes, então hoje dá para individualizar um tratamento de acordo com as características do paciente. A missão da maior parte desses medicamentos é melhorar a comunicação entre os neurônios, as células do cérebro, para que volte a existir uma quantidade adequada de substâncias químicas que geram bem-estar, como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Os antidepressivos prolongam a ação dessas substâncias na sinapse, que é justamente o espaço por onde os impulsos nervosos são transmitidos de um neurônio para outro. A resposta não é imediata, não é? Como é que costuma ser a ação dessas drogas? É muito importante que o paciente saiba disso. Ele pode demorar algumas semanas até se sentir melhor. Não é possível, o senhor me deu o remédio errado. E ele falava, esse é o melhor remédio do mercado. Ele vai funcionar. Eu tenho pacientes que não saíam da cama e depois foram dançar o conga. E perguntava à minha mãe o tempo inteiro, mãe, vou melhorar? Mãe, vou melhorar? Mãe, por que eu não estou sentindo isso? Os medicamentos do psiquiatra são aqueles que mais têm estigma. É muito comum que o indivíduo tenha o receio de se tornar dependente do remédio e ele diga assim, mas ô Paulo, eu vou ficar prisioneiro desse remédio? O que o remédio vai fazer é exatamente o oposto, ele vai lhe libertar de uma prisão da qual você não consegue sair sozinho. No começo são só dias ruins. Aí depois tem um dia bom, alguns dias ruins. 2 dias bons, alguns dias ruins. Isso é real mesmo, isso acontece. E aí quando você percebe, você teve 4 dias bons e um dia ruim. E aí de repente eu olhava, eu acordei um dia e arrumei a cama. Tem muita gente que começa a tomar o antidepressivo, em poucas semanas já se sente melhor e aí faz o quê? Larga a medicação por conta própria. É um erro, atrapalha a recuperação e leva a crises mais graves de depressão. Não faça isso. Existe um protocolo para você tratar a depressão. Normalmente você não trata isso menos de 6 meses. Para Paula Fernandes, foram 3 anos de terapia e medicamentos até que um belo dia veio o pedido. Sou pássaro de fogo. Mãe, eu quero voltar a cantar. Você me ajuda? Eu tomo medicamento, eu vou no psicólogo. Fazer alguma atividade física é difícil. E você não quer fazer nada. Mas eu me sinto muito melhor quando eu faço assim a longo prazo. Faz muita diferença. Terapia, remédio, exercício e autoobservação, que é fundamental. Sérgio tem depressão crônica há mais de 20 anos. O tratamento nesses casos é para a vida toda, como no diabetes e na pressão alta. É muito importante você começar a compreender que toda crise tem um princípio. Com o tempo, eu fui percebendo que um dos fatores que era detonador de crises eram as tentativas de relacionamento a 2. Relacionamento não é para mim. A energia que eu tenho é suficiente para eu ser o pai que eu sou, o amigo que eu sou, o profissional que eu sou. Da ex-mulher, Sérgio descobriu que podia ser um grande amigo. E ele não perde um futebol que termina em chope com o pessoal das antigas. Pelo menos ele me demonstra estar feliz assim.
A Gabi teve que trocar de medicação algumas vezes até começar a se sentir bem. Hoje vai animada para a faculdade e a depressão deixou de ser um assunto problema. Mas a vida social, por enquanto, não é a praia dela. Eu gosto de ficar sozinha. Pra mim, assim, estar com muita gente é uma coisa que gasta um pouco da minha energia, assim. Meu grande medo é ela também passar a vida triste. Ela não aproveitar a vida dela. Eu acho que existe um ciclo na vida que é conhecer, aceitar e amar. E começa por você, de você se conhecer, se aceitar e se amar. Quando eu estava no meu pior momento, era como se eu não existisse mais, como se eu tivesse ficado lá para trás. E hoje eu sinto a Vanessa de volta. Isso é muito bom para mim. Depois de 3 meses de licença, Vanessa foi liberada pelo psiquiatra para retornar ao trabalho. Limpa a língua como se fosse um tapete. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo mesmo. O prazer de trabalhar. Estou muito feliz de estar onde eu estou. E hoje eu olho pra ela e eu falo, gente, eu sou a melhor mãe do mundo! Do mundo! Eu sou a melhor mãe que existe, não tem coisa melhor pra essa menina do que eu. Aguce bem os ouvidos. Observe ao seu redor. É preciso multiplicar as vozes para acabar de vez com o silêncio. Eu sou Heloísa Perissé. Eu sou Zizi Posse. Tenho depressão, diagnosticada desde 2001. Eu não tenho nenhum receio de dizer que eu enfrento a grande luta contra a depressão. Eu comecei a ficar muito triste, com uma desesperança horrorosa, entendeu? Um quadro, assim, de tristeza, assim, reinante. E eu não sabia o que era. Eu vivo do humor, de fazer rir. Mas doença não escolhe profissão, né? Eu era mais uma de uma rede de pessoas que tinham depressão. Eu tenho depressão. Eu tomei remédio durante 25 anos. Eu fiz terapia. Eu continuo com o auxílio dos remédios e, sobretudo, uma consciência muito iluminada para perceber aquilo que na minha vida ainda é um gatilho para aquilo que me adoece. Mas nem o antidepressivo mais potente resolveria a angústia que atormenta a Ana Célia desde os 16 anos. Machuca, a doença machuca a gente. Sem forças para sair da cama, Ana Célia passou por vários psiquiatras e, para o desespero da mãe, teve que ser internada. Dói saber que a pessoa que você mais ama tá doente, tá sofrendo e você não tem mais o que fazer, assim. Não depende de você tirar aquela dor. Com essa médica que eu tô agora, as coisas foram melhorando bastante. Por trás da depressão que só piorava, havia um transtorno muito mais frequente do que se imagina. Metade dos casos diagnosticados inicialmente com depressão são, na verdade, de bipolaridade. Esse termo é usado de forma corriqueira para falar de gente que muda de humor de uma hora para outra. E fulano é bipolar. No transtorno bipolar existem sim essas alterações de humor, mas elas são muito mais intensas e em alguns casos mais duradouras também. Esse é apenas um dos lados dessa doença que, sem tratamento adequado, pode ter consequências graves. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava assim, nossa, minha vida parece uma montanha-russa. De ter fases assim que eu não queria tomar banho, que eu não queria me cuidar, que eu não queria comer, que eu só queria dormir. E aí, em compensação, algumas épocas eu queria estudar, sair, namorar, viajar. Quem sou eu, na verdade, né? Eu gosto de sair, de viajar, de trabalhar, ou eu não gosto? O transtorno bipolar é uma oscilação do humor que não está de acordo com o que está acontecendo na vida. Essas pessoas passam por fases depressivas e por fases eufóricas, com aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, de maneira muito desproporcional ao que está acontecendo na vida dessa pessoa. Tenho problemas de relacionamento com as pessoas com as quais eu convivo. Por uma explosão, eu
solto um palavrão, ou bato na mesa, ou não consigo manter o controle, né? Foram muitos rompantes desmedidos até que o Pablo simplesmente não conseguiu mais ir ao trabalho. Por causa dessas situações, essas reações de depressão, de choro, de não poder encarar uma turma. Professor universitário em João Pessoa, Pablo passou 13 anos se tratando com antidepressivos até receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Parece meio contraditório, né? Mas é que se sabe que os antidepressivos eles podem ter um efeito mais deletério para o paciente, piorando a depressão, aumentando o risco para entrar em euforia ou mesmo tornando essa depressão mais resistente a tratamentos convencionais. Foi exatamente assim com a Ana Célia. O antidepressivo fez muito mal. E a gente foi vendo que não era nada daquilo, o buraco estava muito mais embaixo. Não é difícil entender por que tantos pacientes com bipolaridade demoram a receber o diagnóstico correto. A maior parte dos pacientes com transtorno bipolar iniciam a sua doença com depressão. Eu fiquei uma semana sem tomar banho, uma semana comendo só uma barra de chocolate, sem sair do quarto, sem fazer nada. Cabe a um psiquiatra investigar em profundidade o histórico do paciente para descobrir se, ao longo da vida, ele teve o outro lado do transtorno bipolar, episódios que a medicina classifica como euforia. Para fazer o diagnóstico, o médico tem que ter tempo de perguntar como é que a pessoa é desde criança. E a família tem que ajudar a dar informação, porque a própria pessoa não lembra. Frequentemente, o paciente não consegue perceber que ele está assim, funcionando num nível acima do normal, do seu habitual. Até porque muitas vezes ele saiu de uma fase de depressão, ele argumenta assim, não, eu estou ótimo, eu estou compensando o tempo perdido. Você fica alegre, fala piadas, faz brincadeiras e tal. Todo mundo acha que você está bem, né? Não é alegria exagerada. Alegria aumentada até pode acontecer, mas ela dura minutos. Daí vem de novo a irritabilidade, a pressa, a impaciência, dirigir irritado. Em casos mais graves da bipolaridade, a euforia leva a uma excitação exagerada nas áreas do cérebro relacionadas às recompensas. E aí é comum surgirem comportamentos compulsivos por álcool, comida, sexo, gastos ou drogas. Não tô bem, preciso comprar para me sentir bem. Então, comprar coisas assim que nunca usei, roupas que nem servem direito. Juliana já era casada quando descobriu a bipolaridade. Durante algum tempo, conseguiu ser atendida pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, mas acabou perdendo a vaga depois da terceira gravidez. No HC eles eram muito bacanas, eles falaram assim, a gente quer que você se trate, mas a gente quer também tratar a sua família. Porque a sua família é importante saber o que você tem. Eu fui descobrindo e fui aprendendo. Eu sinto que são momentos de altos e baixos e o maior desafio para mim é justamente saber lidar nos momentos de crises. O tratamento adequado envolve estabilizadores de humor associados ou não a antidepressivos, terapia regular e muita disciplina dos hábitos do dia a dia. As pessoas precisam se pôr para dormir à noite e levantar de manhã sempre no mesmo horário. Precisam tomar café da manhã. Existe uma associação clara entre transtorno bipolar e suicídio. As estatísticas são muito preocupantes. Se não receberem tratamento, até 50% das pessoas com transtorno bipolar um dia tentarão cometer suicídio. Entre essas que tentam, cerca de 15% acabam conseguindo. Pablo e Ana Célia chegaram a cometer atos extremos. Felizmente foram salvos a tempo.
Ainda bem que eu tenho força para estar aqui. Eu percebi que eu não precisava morrer para as coisas voltarem a ser do jeito que era antes. O assunto é tabu, mas é preciso saber que o suicídio quase sempre está ligado a um transtorno mental que pode e precisa ser tratado. Se você ouvir de alguém que está com pensamentos de morte, não despreze essa informação. Leve a sério. E o que essa pessoa que está perto vai fazer? Ela vai pegar a pessoa que ela ama e vai levar numa emergência médica. Precisa ser avaliado se o risco suicida é grave e que pode melhorar esse risco suicida grave fazendo o tratamento correto da doença de base. E se ela não aceitar ser encaminhada para emergência, você vai chamar o SAMU 192. É assim que se resolve uma emergência médica quando a gente não tem capacidade de resolver sozinho. O suicídio é a segunda principal causa de morte nos jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a vigilância deve começar já dentro das escolas e continuar nas universidades. E dentre os sintomas estão a automutilação, comportamento autolesivo, as tentativas e ideação suicida. Numa pesquisa feita com 1.279 alunos de 6 escolas públicas de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, a socióloga Deise Miranda encontrou dados preocupantes. Do total de participantes, nós encontramos 288 declarações de jovens e adolescentes com sofrimento emocional, como, por exemplo, depressão e ansiedade. A gente tinha 36 alunos que já tinham tentado o suicídio. A gente tinha 25 alunos que se mutilavam. Os números foram ponto de partida para um projeto piloto inspirador com incentivo da Prefeitura. Um treinamento para professores e funcionários identificarem na escola os adolescentes que possam estar em risco. Eu já tenho alunos que me enxergam como ponto de apoio. Eu tenho alunos que vêm até mim para poder pedir socorro por um problema que está passando em casa. Quantos pedidos de ajuda velados são menosprezados nas redes sociais? Na Inglaterra, uma menina de 14 anos postava regularmente seu sofrimento. O fim trágico de Molly Russell serviu de alerta e agora ambientes virtuais também são monitorados. Em São Paulo, por exemplo, uma agência de publicidade desenvolveu o que chama de algoritmo da vida. É uma ferramenta que a gente desenvolveu para detectar em posts em mídias sociais a propensão ao suicídio. Desde janeiro, quando o sistema foi ativado, 34 milhões de mensagens foram analisadas. 500 mil tinham potencial depressivo e 1.320 eram muito preocupantes a ponto de serem encaminhadas a voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. CVV Posto Centro, bom dia. A base do CVV é sigilo e anonimato. Quem liga não precisa se identificar, ele atende nacionalmente pelo número 188. O atendimento pelo chat, ele facilitou muito a procura do jovem, até porque ele tem a facilidade de, teclando, entrar em contato de qualquer lugar, do próprio celular dele, onde ele estiver. Os familiares e amigos também precisam procurar ajuda. Em São Paulo e na Paraíba, tanto a mãe de Ana Célia quanto a mulher de Pablo encontraram grupos de apoio mútuo para aprender a lidar com o transtorno bipolar. Com as atividades nos grupos de apoio de família e a escuta de outros depoimentos, a pessoa começa a entender e a se esclarecer. O cuidador precisa de cuidados, porque senão você não consegue. Só Renata sabe a importância de um mergulho desses. Ver a filha ao ar livre, rindo de novo. Após 3 anos, a gente começa a ver aquela luzinha no fundo do túnel. Eu gostaria de trabalhar, estudar, voltar a passear com os meus amigos, ter um relacionamento com alguém. Os períodos entre uma crise e outra vão aumentando. E aí, muitas vezes, é a primeira vez, depois de muitos anos, que a pessoa volta a saber quem ela é. Juliana acaba de abrir um espaço de massagem terapêutica. A Juliana agora está muito mais estável, o que eu sinto é que ela está se encontrando cada vez mais.
Em casa, disciplina e rotina garantem o sucesso do tratamento e dão segurança para as crianças. Ainda sobra tempo para passear e namorar. Finalmente a gente está conseguindo aproveitar o melhor da vida com 3 crianças lindas. Não desistam, insistam, acreditem no amor, acreditem na recuperação, que tudo vai dar certo. Se você também identifica em você uma tristeza que às vezes vai muito além daquilo que você pode suportar, peça ajuda. Você não está sozinho, de verdade. Ligue 188, que ali você terá uma oportunidade de encontrar alguém que possa lhe ajudar a acender uma luz no fim deste túnel. Isso vai passar.